Ok, vamos ler aqui, que diz assim: "E havendo atravessado as ilhas até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com um Procócio, um Sérgio Paulo, varão prudente, e este chamando para si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé Procócio. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então Procópio, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos esse episódio, aconteceu e acontece quando Deus separa e envia homens e mulheres para fazer a obra de Deus. Nós vemos que ali, nesta missão de Paulo, ele atravessou pregando, ensinando a doutrina do Senhor, e um certo Elimas, o encantador, um homem judeu mágico que surgiu, estava atrapalhando pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que este procurava Barnabé e Saulo para aprender da doutrina do Senhor, mas este Elimas, este mágico, falso profeta, Elimas o encantador, tinha um nome também, Bar Jesus, tentava afastar a doutrina do Senhor, no qual eles ensinavam. Paulo e Barnabé foram enviados para isso. Então, Saulo, olhando e vendo que aquele homem estava possesso, ele estava transtornado de tanta astúcia, que ele atrapalhava as pessoas. Então, diz a palavra do Senhor, então Paulo, fixando os olhos nele, no versículo 9, a parte B, disse em alta voz, que foi revelar: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dizemos que quando a palavra de Deus ela é semeada, aparecem vários obstáculos para que você não vá num decrédito, para que a palavra de Deus não penetre, ela não entre no seu ser e faça fluir maravilhas, milagres. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada por os homens enviados, ela começa a crescer dentro daquele ser que está recebendo a palavra de Deus. E aí, Saulo disse: então, eis aí, ficarás cegos por um tempo, e à mesma hora
caiu sobre ele a escuridão. Louvado seja o nome. E ele rodava em meios a todos aqueles que estavam procurando alguém para os guiar pela mão que ele não enxergava. E o Procóncio creu, a palavra de então, Procóncio, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Muitas vezes, as pessoas que tentam atrapalhar a pregação do Evangelho, o crer daquele simples, daquele pobre, bem-aventurados os pobres, pobres de espírito. Os pobres de espírito realmente eles estão procurando receber mais algo da parte de Deus. E aquele Procóncio, ele estava com essa necessidade de receber. E esse Elimas, encantador, Bar Jesus, falso profeta, tentava atrapalhar e recebeu ali um castigo. Por um tempo caiu sobre ele a escuridão. E assim, o importante é que a obra do Senhor foi feita quando Paulo, reconhecendo aquele espírito maligno, aquelas astúcias, repreendeu em nome do Senhor. Que Deus possa falar melhor em cada coração.